bem-vindos a mais uma aula do nosso módulo de Fisiologia do Sistema Respiratório. E nessa aula nós falaremos sobre volumes e capacidades pulmonares. Vamos lá. Primeira coisa, a gente está falando de mecânica pulmonar dinâmica. Então, significa que eu tenho dinamismo aqui acontecendo, tá? E dentro desse conceito de dinamismo, a gente tem dois conceitos que a gente tem que levar em consideração: a complacência e a elastância pulmonar. Quando a gente fala de complacência, é a capacidade do seu pulmão de se encher durante uma inspiração. Então, durante uma inspiração, né, seja ela forçada ou normal, você vai insuflar o seu pulmão. Se você tiver as estruturas ali bem conservadas, sem que haja fibrose para interromper esse processo, você vai ter uma boa complacência pulmonar. Então, a complacência é justamente o quanto de ar vai entrar no seu pulmão. Enquanto que a elastância é a quantidade de ar que você consegue retirar, ou seja, é basicamente a força elástica que seu pulmão tem, puxando ele de volta para o seu estado normal e retirando esse ar. Nesse videozinho a gente vê aqui, ó, que o seu pulmão funciona como essa bexiga, se em situações de saúde, né? Quando você está saudável, ele funciona como essa bexiga, ou seja, você insufla e ele desinsufla proporcionalmente. Então ele consegue manter essa elasticidade, né, bem conservada. Agora, se a gente tem algumas doenças, por exemplo, DPOC, que né, é enfisematosa, que compromete essa elastância, o que a gente vai ter é justamente isso aqui, ó. O meu pulmão ele insufla, mas ele não consegue desinsuflar. Então eu acabo tendo um volume de ar ali dentro maior, só que ele não é aproveitado. Então é o volume morto ali dentro, tá? É basicamente um volume que você não aproveita, né? Um volume de ar que você não aproveita, até porque ele é um volume que não tem riqueza em oxigênio, né? Então isso acaba tendo um impacto também na ventilação, né? Na troca gasosa, na verdade, desse indivíduo, tá certo? Vamos ver então os volumes e capacidades estáticos, tá? Para a gente pontuar algumas coisas aqui. Primeira coisa, o volume de homens e mulheres, eles são um pouquinho diferentes. O homem, ele tem um volume pulmonar total, né? O quanto cabe de ar ali dentro, basicamente de 5.800, 6.000 ml, tá? Enquanto a mulher, ela gira ali em torno de 4.000, 4.200 ml, tá certo? Isso é o volume máximo que cabe dentro do nosso pulmão. Só que a gente pode separar esses volumes em diferentes tipos de volumes. Vamos lá. Volume corrente. O volume corrente é o volume de ar que entra e sai do seu pulmão numa respiração normal. Então, você está respirando normalmente, normal, sem forçar nada, está entrando um volume de mais ou menos 500 ml ali e saindo um volume de mais ou menos 500 ml, tá? Então, você tem essa entrada e saída de volume, né, normal, sem que haja esforço inspiratório. Só que quando a gente pensa no esforço inspiratório, então o volume de reserva inspiratória é justamente isso, a sua capacidade inspiratória. Então eu tenho basicamente ainda mais espaço para caber ar. Se você puxar o ar, você consegue encher muito mais o seu pulmão. Então, esse volume ele compreende mais ou menos cerca de 3.000 ml, tá? É muito mais, né, do que o seu volume corrente. O volume de reserva expiratória, como o nome já deve sugerir, ele é o volume de reserva que você tem expirando, ou seja, depois de uma expiração normal, você ainda pode forçar mais a sua expiração? Pode. Esse volume que você consegue tirar de excesso, né, você consegue expirar a mais, a gente vai chamar de volume de reserva expiratório, e ele tem mais ou menos cerca ali, né, de 1.200 ml, tá? E o que sobrar dentro do teu pulmão, depois de uma expiração, forçada inclusive, a gente vai chamar de volume residual, ou seja, o seu pulmão ele sempre tem alguma reserva de volume ali dentro, tá? Por quê? Para manter o seu pulmão aberto, né? Para que haja trocas ali, para que você consiga de fato fazer a inspiração. Então, esse volume residual a gente chama, aliás, ele tem uma medição, né, de mais ou menos 1.200 ml, tá? Então é um volume bom ali também que permanece no pulmão, tá? Obviamente, em doenças, tudo isso aqui vai ser alterado, tá? Então, em algumas doenças restritivas e outras doenças pulmonares, né, você vai ter alteração desses volumes, a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Já as capacidades são as somatórias dos volumes, então de dois ou mais volumes. Então,
Capacidade inspiratória, por exemplo, é a somatória do volume corrente com o volume de reserva inspiratório. Então é basicamente tudo que você tem disponível para inspiração, né? Volume corrente você faz inspiração e no volume de reserva inspiratória você usa a sua musculatura acessória para fazer inspiração também. Então, em termos gerais, é a somatória dos dois volumes, então nós temos 3.500 ml. Capacidade vital, a gente tem que levar em consideração a inspiração e a expiração. Então, o volume corrente faz essa função, volume de reserva inspiratório e o volume de reserva expiratório, dando ali um volume máximo de 4.800. Lembrando que a gente está falando de um homem, tá? Então, 4.800 ml aqui, mais ou menos, tá? E a capacidade residual funcional? Capacidade residual funcional é a quantidade, olha aqui, ó, a quantidade de ar que permanece nos pulmões após a expiração normal. Então, nós temos basicamente a somatória de volume de reserva expiratório e o volume residual, tá? Então, temos esses dois volumes que restam ali no pulmão, permanecem no pulmão após uma expiração normal, tá? O que compõe 2.400 ml. E por fim, mas não menos importante, a capacidade pulmonar total. Aqui o nome já deixa bem claro, né? É a somatória de tudo, né? De todos os volumes. Então, volume corrente, volume de reserva inspiratório, volume de reserva expiratório e volume residual. A somatória de todos dá mais ou menos ali para um homem 6.000 ml, tá? O que compreende a sua capacidade pulmonar total. Aqui é o gráfico que representa isso. Então, o volume de reserva inspiratório está aqui, o volume corrente está aqui, né? Então, é o volume que você respira normalmente, o volume de reserva inspiratória que você usa, a sua maquinaria inspiratória para inspirar. O volume de reserva expiratório, essa curva aqui para baixo, que é o que você coloca para fora numa expiração forçada. E o volume residual é o que sobrou aqui, né, no seu pulmão, que sempre sobra no seu pulmão mesmo você fazendo uma expiração forçada, tá? E as capacidades são as somatórias aqui que a gente já comentou, tá certo? Em doenças pulmonares, a gente vai ter algumas alterações desses volumes. Vamos lá. Ó, primeiro aqui o normal, então temos um volume de reserva inspiratório, volume corrente, volume de reserva expiratório e o volume residual aqui. Percebam que nas doenças restritivas nós temos uma alteração e nas obstrutivas nós temos outro tipo de alteração. Então vamos ver aqui, ó. Doenças restritivas, como por exemplo fibroses, tá? De fibroses pulmonares de um modo geral, elas vão impactar num determinado fator que é a complacência. Ou seja, eu vou ter prejuízo de expansão pulmonar. Então, doenças restritivas, elas impedem a expansão do meu pulmão. Percebam que eu perco bastante volume total, né? A capacidade pulmonar total ela diminui muito. Então, o volume de reserva inspiratória eu até tenho, mas o volume de reserva expiratório foi embora, o volume corrente também diminuiu, o volume residual, olha que interessante, também diminui, tá? Porque você não tem essa capacidade de expansão. Se você não tem como expandir, basicamente você está perdendo espaço. Se você perde espaço, você perde volume e você perde troca, né? Área de troca. Então nunca é interessante. Só que compensatoriamente, as doenças obstrutivas que aumentam essa capacidade pulmonar total também não são interessantes. Por quê? Elas vão mexer na elastância pulmonar. Então, é basicamente aquele saco que a gente viu naquele videozinho. É um saco de mercado que você enche, mas ele não tem elasticidade suficiente para murchar. Então, olha o tamanho da reserva aqui, volume residual, na verdade. É, ele aumentou demais. Por quê? Porque basicamente eu não tenho capacidade elástica de tirar esse ar daqui. Tá? Eu altero outros volumes, obviamente, o volume de reserva expiratório, o volume corrente ele aumenta um pouquinho, né? Você precisa desse aumento. E o volume de reserva inspiratória ele quase que se mantém estável, tá? Ele altera pouca coisa aqui. Então é interessante, né, ver que em doenças restritivas eu tenho um tipo de mecanismo, né, um tipo de alteração, enquanto doenças obstrutivas eu vou ter outro. Deixei aqui só para títulos de curiosidade algumas doenças consideradas obstrutivas, aqui está asma brônquica, por exemplo, DPOC, né, enfisema e bronquite crônica, enfim. Até fibrose cística está aqui, né, uma doença é, genética aí que mexe com os canais de cloreto, né, os canais chamados de CFTR. Então, importante aqui também na obstrutivas, né? Uma importante doença pulmonar.
causam uma importante doença pulmonar. E as restritivas são aquelas que mexem com a complacência, né? Que basicamente estão aqui, ó, fibroses pulmonares, idiopáticas aqui nesse caso, mas qualquer tipo de fibrose vai funcionar. Esclerose sistêmica, também não deixa de ser fibrose, né? Obesidade mórbida, que causa uma restrição mecânica de expansão torácica, então isso acaba tendo também uma ineficiência de expansão do seu tórax, né? O peso da gordura ali na obesidade acaba interferindo nisso, que é um fator importante. Escoliose pela deformidade, distrofias musculares, tem a Duchenne, que é muito importante, né? Que afeta basicamente meninos. Então, essa distrofia muscular, ela impede que você tenha uma complacência adequada, porque seus músculos inspiratórios, eles não funcionam mais, eles estão sendo destruídos, tá? Então, você não tem expansividade torácica. Tudo bem? E derrame pleural, pneumotórax, tudo isso mexe com a complacência também, né? Com compressão pulmonar e redução de capacidade expansiva geral, certo? Deixei aqui só para títulos de curiosidade também. Percebam que, mesmo em situações fisiológicas, a gente estava vendo as patológicas, mas mesmo em situações fisiológicas, nós temos alterações na nossa, nos nossos volumes, tá? É, Em situações fisiológicas, sua capacidade pulmonar total se mantém. Percebam que basicamente eu só redistribuí as coisas aqui. Mas quando eu estou de pé, meu volume de reserva inspiratório ele está no volume X, o volume corrente também, o de reserva expiratório também e o residual também. Olha como ele muda quando eu me deito, né? Decúbito dorsal. Então, o volume de reserva inspiratória ele aumenta, volume corrente ele mantém-se basicamente o mesmo, o volume de reserva expiratório diminui bastante e o volume residual permanece basicamente o mesmo, tá? Então a gente tem algumas alterações fisiológicas. A gente vai falar um pouco melhor disso nas aulas de relação VQ, tá? Então a gente volta nesses slides para falar de relação VQ. Um outro conceito que a gente tem que falar é o de espaço morto. Conceito de espaço morto. Primeiro, nós temos dois espaços mortos. O anatômico, que basicamente a gente pode resumir como vias aéreas de condução. Tudo que é espaço morto significa que eu não faço troca naquele espaço, não faço troca gasosa. Então, toda a nossa via de condução, né, toda a traqueia, brônquios, bronquíolos, não fazem trocas gasosas. Se não fazem trocas, espaço morto anatômico. E o espaço morto fisiológico ou funcional ou ainda alveolar, que são sinônimos, tá? É basicamente quando a gente tem uma obstrução vascular, olha aqui embaixo nessa imagem, o seu vaso está ocluído, né, está obstruído, e eu tenho ar chegando aqui no meu alvéolo de maneira normal. Então, o ar chega aqui com oxigênio, só que ele não consegue fazer troca porque eu não tenho sangue passando aqui, porque aqui está obstruído. Então, essa obstrução, ela até pode ser esse espaço morto, tá? Ele pode ser fisiológico, tá? A gente vai explicar isso melhor nas aulas de irrigação pulmonar. Porém, em suma maioria, vai ser um estado patológico, tá? Você vai ter uma obstrução ali vascular que impede a troca gasosa de acontecer, tá certo? Então, basicamente é isso, tá? Só um acréscimo no espaço morto anatômico. Lembra que a gente falou que o volume corrente no nosso pulmão era de 500 ml? Então, desses 500 ml, 150 ficam nesse espaço morto e 350 vão de fato para o pulmão, tá certo? Então tem essa diferença aí de volume que chega de fato, né, no seu pulmão. Falando nisso, quando a gente pensa nesse volume que está chegando no pulmão, a gente tem que levar em consideração a ventilação total, né, e o volume por minuto. Então, basicamente, ó, se o volume expirado em cada expiração é de 500 ml, e se houver 15 repetições, né, respirações ou incursões respiratórias, basicamente a gente vai ter um volume ali final de 7.500 ml por minuto, tá? Então, a ventilação total ou ventilação por minuto, tá certo? Então a ventilação total costuma ser 5.000 a 6.000 mais ou menos em repouso em adultos saudáveis, tá? Uma outra coisa que a gente tem que levar em consideração, levando em consideração o espaço morto anatômico, principalmente nesse caso, é que se o ar ele está basicamente preso nessa região, né? Por exemplo, quando você inspirou, o ar entrou no seu pulmão, tá aqui rico em oxigênio, mas um ar rico em oxigênio ficou parado aqui também.
não vai fazer troca, então vai continuar rico em oxigênio. Aqui, com o passar do tempo, pelas trocas que eu estou fazendo aqui na membrana, eu vou ter a diminuição da pressão de oxigênio aqui dentro. Então, o oxigênio vai ficar com uma pressão menor porque eu troquei, né? Então, você concorda que quando eu expirar esse ar, eu vou ter uma mistura de gases? E é isso que acontece no nosso pulmão, tá? A gente mistura os gases do espaço morto anatômico com o gás que você está utilizando ali no seu pulmão. Vamos para essa imagem aqui que talvez fique mais fácil para a gente entender, ela é um pouquinho mais dinâmica. Perceba que no nosso pulmão, quando houve troca gasosa, nós temos lá mais ou menos uma pressão de oxigênio, eu estou falando de pressão parcial dos gases, tá? Isolada do oxigênio, de 75 milímetros de mercúrio. Já houve troca. Enquanto do CO2 também já houve troca, ele está com um volume maior aqui, de 45 milímetros de mercúrio. Quando eu estou numa expiração, que é o que está acontecendo aqui, o que acontece é que, ó, eu vou jogar esse ar que está desoxigenado, só que aqui no espaço morto, eu tenho um ar rico em oxigênio. Por que ele está rico em oxigênio? Porque simplesmente não houve troca nesse espaço. Ele ficou parado ali dentro, né? Ele ficou aguardando ali. Então, esse espaço está rico em oxigênio. Se está rico em oxigênio, eu vou misturar um pobre em oxigênio, que é esse de baixo aqui, com o rico em oxigênio. Isso vai fazer a mistura de gases. Então, é isso que está acontecendo, ó. Misturei, e agora eu vou expulsar, expelir essa quantidade de ar aqui. Então você percebe que as pressões elas vão mudar, ó. A pressão de CO2 vai para 27 e a pressão de O2, que é o que nos interessa aqui mais, né? Ela vai para 120. Olha que diferença. Estava com 75, foi para 120. Por que foi para 120? Porque eu misturei os gases, né? Eu estava com uma. Aqui, quando estava parado aqui nas vias de condução, o oxigênio estava com uma pressão de 159, tá? Então é bastante diferente, né? Então 159 é, diluído ali junto com 75 dá mais ou menos um volume de uma pressão, perdão, de 120 milímetros de mercúrio. Na inspiração é a mesma coisa, ó. Você vai inspirar, então você vai inspirar um ar rico em oxigênio com 159, perdão, 149, que na verdade é o ar umidificado, né? Então quando ele umidifica, ele dilui um pouco, vai para 149. E é basicamente o que eu tenho aqui na via de condução. Vou jogar lá para dentro, mas na via de condução ainda permanece aquele ar que eu expirei. Concorda comigo? Então, quando eu expirei, o ar estava pobre em oxigênio. Então, ficou no espaço morto aqui um ar pobre em oxigênio. Quando eu inspiro, eu jogo esse ar pobre em oxigênio de novo para dentro do pulmão, junto com o ar rico em oxigênio. O que vai fazer com que minha pressão de O2 ela chegue em 104, o que é ótimo para eu trocar, para eu fazer troca gasosa aqui, tá? Porque de fato eu preciso de uma alta pressão de O2 e uma baixa pressão de CO2. O CO2 não precisa ter uma pressão muito alta, vocês vão entender isso nas próximas aulas, tá? Mas de todo modo, agora eu tenho uma pressão aqui de 104, que é suficiente para a gente fazer troca gasosa, e uma pressão de 40 para eu conseguir. Percebam aqui, ó, que a pressão de O2 que eu tenho no sangue é de mais ou menos 75. Então, você concorda que tem diferença de pressão? Se tem diferença, vai passar. Aqui no CO2 também tem diferença de pressão, né? Lembra que ele tem que sair, então a pressão maior tem que ser no sangue. Então, 45 para 40 existe diferença de pressão, então o CO2 sai em direção ao alvéolo e posteriormente em direção à atmosfera pela expiração. Aqui nessa tabela a gente mostra exatamente isso, né? Então a gente mostra as diferenças de ar atmosférico, umidificado, alveolar e expirado. Então olha que interessante. Vamos começar aqui, vamos só nos focar no oxigênio e no CO2, tá? Olha aqui, 159 é o ar atmosférico, a pressão do oxigênio no ar atmosférico, que compreende mais ou menos 20% da composição total do ar atmosférico. Quando a gente umidifica, ele vai para 149, eu dou uma diluída nele, então vai quase 20 ali por cento, né? É 19,67% da composição total. No alveolar, devido às misturas que a gente acabou de ver, vai para 104. E no expirado, também devido às misturas, vai para 120. O CO2 é meio parecido, né? Então, ó, ele passa do ar atmosférico de 0,3, né, num componente de 0,04%, é bem pouquinho. O umidificado não muda muito. No ar alveolar, vai para 40 e no ar expirado para 27. Tudo bem? Devido às misturas dos gases também. Então, esse é um fator importante. Então, a gente vai
fazendo essas misturas de gases no decorrer das respirações, tá certo? Muito bem, muito obrigado pela atenção de vocês, espero que tenham gostado e nos vemos na próxima aula. Até mais.